Seja bem-vindo ao programa em Foco. Estamos para este primeiro programa e começou também como um clube de xadrez escolar, mas cresceu rapidamente e atingiu o estatuto de referência da modalidade. O Clube de Xadrez A2D nasceu em 2003 na Cooperativa de Ensino Didaxis de São Cosme, em Vila Nova de Famalicão, e os seus atletas têm, ao longo dos anos, arrecadado vários títulos. Atualmente, o Torneio Internacional Cidade de Famalicão reúne xadrezistas vindos de vários pontos do mundo. Mário Oliveira, professor de profissão, é um dos responsáveis por todo este sucesso alcançado. É o meu convidado para esta conversa informal no programa em Foco, que vai iniciar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recalstagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recalstagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalstagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Estilo. Dizem que se vê e ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se, vive-se, experimenta-se, conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Estamos de regresso para a conversa com o responsável do Clube de Xadrez A2D, da Didaxis, Mário Oliveira. Muito obrigado. Quero agradecer-lhe em primeiro lugar a disponibilidade, porque também já lhe tinha prometido esta entrevista merecida, porque de facto quem o vê e como nós que estamos muito próximos e que ao longo destes anos temos acompanhado o vosso trabalho, sabe perfeitamente, ou pelo menos apercebe-se de tudo, de toda a dinâmica que vocês têm que organizar com tantos alunos e também com atletas que praticam. Vamos começar logo pela fundação deste clube de xadrez. Quando iniciou, esperava alcançar tudo aquilo que alcançou até hoje? Pronto, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar convosco e a falar um bocadinho da nossa história e também tentar alicerçar um bocado com o presente que temos os próximos passos que vamos dar no futuro. Falando da fundação, como já foi relatado, pronto, começámos em 2003 com um projeto em que a vertente era apenas xadrez escolar, mas cedo começou-se a perceber que a comunidade, a forma como começou a abraçar a modalidade do xadrez, com os pais, com a direção da escola, com os alunos, foram realmente três grandes forças que nos permitiram sonhar e elevar para outro patamar que fosse só o xadrez escolar. Isso deixou-nos muito orgulhosos. E essa história guardamos com muito carinho e tentamos sempre que seja e esses alicerces que foram muito bem definidos no início,
que sejam sempre, estamos sempre a recordar que sejam sempre a base do que aquilo que nós queremos hoje e no nosso amanhã. Portanto, esta é uma ferramenta educativa também. Sim, por isso é que nós nunca nos desprendemos da vertente do xadrez escolar, que tem sido a base de trabalho desde cedo, 2003, quando começámos, mas ainda hoje, neste momento presente, o xadrez escolar é uma das bases para que nós consigamos formar e educar jovens atletas que depois poderão realmente, com os bons exemplos que temos, seguir as pisadas dos nossos campeões. E isso deixa-nos muito orgulhosos. Mas também tem benefícios, o facto de aderirem a esta modalidade, não é? Sim, porque o xadrez, essa ferramenta educativa, o xadrez escolar, ser implementado como foi na Didaxis, primeiro na Didaxis Valsan Cosme, mas mais tarde replicámos o modelo na Didaxis Ribadave, e depois esse percurso também foi abraçado pelo Colégio do Ave em Guimarães, e sem dúvida que essas 3 escolas foram e têm sido hoje a nossa base para nós alcançarmos o sucesso no nosso presente, mas sempre a pensarmos também no nosso futuro. Porque uma modalidade como o xadrez, ou qualquer modalidade amadora, tem que servir da formação de jovens atletas. E nós, desde cedo, pegámos nesse exemplo, soubemos replicá-lo e, sem dúvida, que com a ajuda das 3 vertentes que eu já enunciei, a direção pedagógica, os pais e os alunos, e também atletas, porque nós temos no nosso clube, é com muito orgulho que eu digo isso, ex-alunos do clube, que ainda que permanecem e dão o seu contributo dentro e fora do tabuleiro, que é algo que me deixa muito orgulhoso. Nós que vamos acompanhando as vossas atividades, as vossas dinâmicas, reparamos que há atletas de terra idade. São alunos, obviamente, sim, mas independentemente se são da Didaxis ou se são de outras escolas, até porque também vamos falar disso, mas como é que é cativar estes atletas de palmo e meio? Eu acho que o que contagia os atletas, os novos alunos, porque um aluno em 2003 é diferente de um aluno em 2020. As realidades mudaram. Portanto, nós estamos numa era mais digital do que estávamos em 2003. E, sem dúvida, que soubemos cativar os alunos em 2003 de uma forma que hoje temos que cativar de outra forma. E as ferramentas digitais são essenciais também para a promoção do xadrez, tanto a nível escolar como também a nível federado. Mas eu acho que o grande segredo, como tenho dito várias vezes, tem a ver com os bons exemplos. Ou seja, nós temos um modelo que tentamos replicar época após época, baseado nos bons exemplos. Isto é, um aluno de 7 anos, 8 anos, tem a possibilidade de ter o contacto com atletas que foram formados também no clube, mas tiveram o seu percurso com a idade deles, ou seja, os bons exemplos, que é o que a nossa sociedade precisa. E realmente, quando conseguimos cativar essa paixão nos jovens atletas, nos jovens alunos, e eles depois podem também ter o contacto com os campeões do seu clube, mas que ganharam também muitos títulos em representação do clube, acho que isso torna sempre o nosso percurso no presente, olhando para o futuro, de uma forma mais concreta, que era um bocadinho mais difícil sonhar sem ter o objetivo concreto de estamos a fazer um percurso novo, como começámos em 2003, mas agora, em 2020, não. Os jovens atletas estão a fazer um percurso novo, percurso deles, mas têm os bons exemplos da casa. E eu acho que isso torna tudo muito mais simples, porque, sem dúvida, que na era digital que nós estamos, acho que é importante esse contacto com a realidade. E eles têm que sentir que houve, como eles, alguém que já passou por esse caminho. E é dessa forma que nós tentamos abraçar os jovens atletas. Uhum. O professor também faz referência ao autocontrolo, não é? Sim. Porque o facto de terem, criarem também esta formação ao longo
do período escolar. Depois, para além dos benefícios que tem com toda esta envolvência com o xadrez, o autocontrole para eles também é bom. Os pais têm esta noção dos benefícios também do xadrez? Vocês têm na escola, vão elucidando destes benefícios? Isso é uma forma natural das ferramentas educativas que o xadrez transporta em si mesmo, porque os pais, nomeadamente das crianças de 6, 7, 8 anos, que têm sido agora, por exemplo, a nossa base de recrutamento, vamos dizer assim, essas crianças 6, 7, 8 anos, até aos 10 anos de idade, os pais sabem muito bem o que querem para os seus filhos. E portanto, procuram-nos nesse sentido, porque sabem as mais-valias que a modalidade do xadrez traz consigo. Pronto, e o autocontrole é muito importante, o pensamento autónomo, a caracterização, a gestão de tempo, a sua individualidade, a tomada de decisão, são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Se desde cedo começamos a trabalhar isso e de uma forma, vamos dizer assim, inicial, recreativa, escolar, e depois sim alicerçando de uma possível passagem para o xadrez federado, sem estarmos a tomar um pé demasiado, vamos dizer, apressado, e temos feito sempre isso com muita calma. E realmente quem abraça o xadrez federado depois tem outro percurso, tem outra responsabilidade e é feita realmente uma seleção natural. Mas isso sempre de mãos dadas com os pais, que realmente são decisivos para que haja este desenvolvimento e estes resultados que nós temos vindo a obter, tanto a nível de xadrez escolar como a nível de xadrez federado. É muito importante o apoio dos encarregados de educação, porque sem esse apoio, nós, como escola, como clube, não conseguimos tirar os dividendos que temos tirado ao longo destes anos. Todos em comunhão. Este êxito também da adesão, deste crescimento também do Clube de Xadrez, deve-se ao facto de estar dentro de uma escola. De outra forma, seria mais difícil este sucesso tão rápido como obtiveram. Sim, porque o projeto, quando se iniciou na Didaxis Balsam Cosme, a Didaxis tinha milhares de alunos. E isso parece que não, essa massificação trouxe-nos mais-valias enormes. Realmente foi aí que nós fomos beber, vamos dizer assim, a primeira formação de jovens atletas durante vários anos. Depois sabemos os problemas que tivemos a nível da reestruturação da própria Didaxis, mas nós nunca soubemos deitar a toalha ao chão, nunca. Ou seja, com o que tínhamos, tentámos sempre fazer mais e melhor. Fazer mais e melhor, com menos, sem dúvida, e tanto é que este nosso percurso singular tem vindo a pautar-nos não só na formação de jovens atletas, mas depois também na organização de eventos. Eventos que foram uma marca, e ainda são uma marca do Concelho de Famalicão, da cidade de Famalicão, e que nós estamos a tentar que perdurem no tempo. E um caso que é exemplo disso, como o Paulo disse muito bem, é o torneio Cidade de Famalicão. Portanto, infelizmente, este ano não pudemos realizar o torneio pelo problema que temos com a Covid, mas estamos certos que no próximo ano voltaremos mais fortes e melhores, porque lá está, os alicerces estão montados, a organização está preparada dentro do clube para continuar a trazer os melhores atletas a nível nacional do xadrez, dos melhores atletas a nível internacional, que também deixam a sua marca aqui no Concelho de Famalicão, ano após ano, e estou certo que a próxima edição será, ou continuará a ser, mais concorrida, e será também ainda mais forte e permitirá também aos nossos jovens atletas os bons exemplos que nós temos feito na última década com a realização deste torneio singular aqui no Concelho, e que é uma imagem de marca também em termos de organização de torneios de lentas do panorama xadrezístico nacional. Exato. Relativamente ao Clube de Xadrez, que nasceu dentro, digamos assim, dos muros da Didaxis Balsam Cosme. Exatamente, mas depois houve a necessidade de passar para fora.
Sim. Isto porquê? Porque senão vocês teriam, digamos que tinham que ter equipas dentro da escola a competir. Assim chamaram outros também a competir convosco, não é? Era essa a necessidade que tinham e levar mais longe Sim. também os xadrez, obviamente. O nosso projeto realmente atravessou os muros da escola, mas nunca perdemos a identidade e tivemos sempre essa necessidade. O nosso ADN, que estava ligado à Didaxis, e com a criação do clube Associação Académica da Didaxis, em várias modalidades, como foi o xadrez, o handball, o ténis de mesa, o futsal, o futebol. Que é a A2D que engloba isso tudo. Que engloba isso tudo. Portanto, nós soubemos adaptar-nos às necessidades que existiam mesmo da própria instituição, em que soubemos também abraçar e beber um bocadinho da formação de atletas que não eram alunos da Didaxis, mas que queriam fazer parte da família A2D. E isso deixa-nos também muito orgulhosos, porque é um voto de confiança que as famílias, os encarregados de educação, os atletas, jovens atletas, nomeadamente, depositaram em nós. Ou seja, o nosso exemplo dentro de portas foi replicado também fora de portas. E essa visibilidade, claro que depois trouxe-nos uma consistência e isso deu-nos, sem dúvida, depois os resultados que fomos cada vez obtendo de uma forma, vamos dizer assim, promissora, trazendo depois resultados que no presente, o que hoje falamos, deixam-nos muito orgulhosos. Quantos atletas é que conta o Clube de Xadrez neste momento? Nós, neste momento, no xadrez escolar, temos 40 alunos e no xadrez federado estão federados 60 atletas. 60 atletas. Este número, agora a Didaxis resume-se apenas a Ribadave, não é? Porque, entretanto, o polo deixou de existir em São Cosme, mas transitou para Ribadave, não é? A A2D agora centra-se mesmo o clube em Ribadave. Eu permito-me uma correção. Sim. Ou mantém-se aqui também? Nós que tivemos realmente, graças também a essa visão que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão teve para com a A2D, portanto, e é algo que eu também deixo aqui o reconhecimento e agradecimento, porque o nosso clube, digamos, a nossa salinha, que nós tínhamos por cima do pavilhão que nasceu lá, não é? Que nasceu lá, a nossa salinha manteve-se e depois até tivemos o privilégio de ampliar o nosso espaço numa sala que foi batizada como a sala de competições do Clube de Xadrez A2D, porque nós temos 3 equipas federadas, em que nós conseguimos ter condições únicas, e nesta época desportiva, em que tínhamos 3 equipas a disputar torneios de uma forma simultânea, algo que anteriormente nós não conseguíamos. Tínhamos que usar outros espaços da Didaxis São Cosme, nomeadamente salas de aluno, ou a sala de eventos, como se lembra, onde organizávamos os nossos torneios de Natal. Não, essa sala já não se mantém. Essa sala agora é parte do... Penso que é a instituição IPCA que está a usufruir dessa sala. Dela. Penso, não tenho a certeza, ou o IPCA, a Universidade do Minho, ou mesmo o próprio Made in Famalicão. De qualquer das formas, aí já não, esse espaço já não se realizam onde tinham os torneios, não é? Sim, aí, agora o que nós conseguimos ter foi uma sala de competições foi inaugurada, e que é contígua à nossa salinha de xadrez, é contígua, e é uma sala que permite ter 12 tabuleiros, ou seja, 12 tabuleiros com jogos em simultâneo, o que permite que 3 equipas possam jogar. Isso é algo que também foi uma mais-valia para esta época desportiva e que nós fizemos dessa mais-valia uma força acrescida para o nosso clube, porque a campanha que nós temos efetuado, tanto na 2ª Divisão como na 3ª Divisão, e mesmo na Taça de Portugal, nós estamos a usufruir dessa sala e com uma senda vitoriosa que nos deixa muito orgulhosos, porque até março posso dizer com muito orgulho que estamos em primeiro lugar na 2ª Divisão Nacional, em que estamos com a possibilidade e com a ambição de conquistar o primeiro lugar e, portanto, com isso voltar à elite do xadrez nacional. E volto a referir, com uma equipa sempre baseada com a prata da casa, portanto, com jogadores que foram formados dentro do clube, que algo continua a deixar-nos muito orgulhosos, ou seja, a nossa forma vai-se repetindo e nós vamos continuando a ter sucesso, independentemente do que os outros clubes fazem e a forma como eles fazem também as suas apostas em jogadores estrangeiros
ou jogadores que pronto, são contratados por essas equipas. Nós continuamos com a nossa fórmula e deixa-me muito orgulhoso o facto de nós estarmos em primeiro lugar na 2ª Divisão Nacional e na 3ª Divisão Nacional, com uma equipa já com uma mistura entre jovens e atletas mais experientes. Acabamos de assegurar, com 3 jornadas realizadas, está praticamente assegurado a permanência na 3ª Divisão Nacional. Isso também deixa-me muito orgulhoso. Para além do facto, antes do confinamento a que fomos sujeitos, ganhámos a Taça de Braga de xadrez. Portanto, foi a última prova do calendário desportivo da Associação Xadrez do Distrito de Braga. Foi realizada na sede da Associação Xadrez do Distrito de Braga, aqui perto, na estação de comboios, de Caminho de Ferro, que temos no grupo das associações que a Câmara tem disponível para a Associação Xadrez de Braga, neste caso, e conquistámos com muito orgulho mais uma taça de xadrez de Braga, vincando a nossa hegemonia no xadrez distrital. E acresce também o facto de, antes deste confinamento, também fomos campeões distritais por equipas, com uma equipa com jogadores experientes e também jogadores bastante jovens, e isso é algo que pronto, é o domínio do xadrez, tanto dentro de portas, a nível distrital, e permite-nos sonhar depois com uma conquista a nível nacional, se for possível, se nos deixarem sonhar, que é o que nós temos vindo a fazer e temos conseguido. E tem conseguido, até porque tem o torneio internacional Cidade de Famalicão, que é um torneio que apareceu. Como é que surgiu esta ideia? Como é que nasceu esta ideia do torneio internacional? Pronto, esta ideia do torneio internacional é muito engraçada, porque o torneio internacional estava ligado desde há muitos anos com a gênese do xadrez distrital em termos de desenvolvimento e vamos dizer assim, em termos de resultados de referência, que era o Conselho de Guimarães. Portanto, o torneio internacional estava ligado ao Conselho de Guimarães. A organização, nesse ano, houve uns problemas e nós, perante esses problemas de organização, desafiámos, na altura, foi o Sr. Vereador Leonel Rocha, que, para além de vereador do Pelouro da Educação, também era vereador do Pelouro do Desporto, e desafiámos o Sr. Vereador, e desde já um agradecimento, porque foi realmente, soube interpretar a nossa visão, soube acreditar na nossa capacidade de organização como clube, e soube também ver connosco, de mãos dadas, que organizamos este torneio em Famalicão e ia dar uma possibilidade de desenvolvimento do xadrez local, porque íamos receber jogadores, clubes de fora, jogadores estrangeiros, e o Sr. Vereador soube interpretar isso rapidamente, porque teve que ser feito um apoio, vamos dizer assim, in extremis, e feito esse apoio in extremis, também com a Federação Portuguesa de Xadrez também do nosso lado, nós organizámos um torneio em 2-3 meses, e sem dúvida que o primeiro torneio foi o alicerce para o orgulho que temos hoje na organização de forma consecutiva dos 7 torneios que fizemos do Torneio Internacional de Cidade de Famalicão. Ficou admirado, surpreendido com a participação porque vêm aqui muitos atletas estrangeiros. Sim, na primeira edição só vieram 2 cubanos. Portanto, nós tivemos alguns jogadores que vieram de Espanha, mas assim de referência tivemos 2 jogadores cubanos. Um deles até depois ficou de tal maneira apaixonado pela cidade de Famalicão, que foi o Lelis Martínez, que ainda é o recordista do torneio internacional. Portanto, tem participado sempre. Tem participado sempre. E quando não pôde participar, pronto, justificou, foi uma vez que não pôde participar. Tem sido sempre um participante assíduo. E tanto é que foi homenageado na última edição pelo maior número de participações na prova, tanto ele como o grande mestre argentino Daniel Câmpora. Exato. E isso também é algo que é a nossa imagem de marca, que é quem nós convidamos, jogadores de referência, tanto do xadrez nacional como internacional, nós tentamos sempre manter esse convite. Portanto, é uma imagem que tentamos, faz parte também do nosso ADN, da marca Torneio Internacional de Cidade de Famalicão, para que essa marca esteja associada a quem nós sabemos receber e depois também sabe dar o seu melhor. Neste caso, o valor acrescentado que eles dão é com a prática e com o convívio depois que eles têm também com os nossos atletas, e todos bebemos uns dos outros, e acho que essa bidirecionalidade trouxe muitos frutos, tanto ao Conselho como ao desenvolvimento do xadrez
local, como eu disse, mas também fora de portas, o xadrez mesmo nacional. Exato, porque relativamente a todo este sucesso, mesmo internacional, e na realização de um evento destes que exige também muita logística da vossa parte e muito trabalho, estando o Clube de Xadrez também quase a atingir maioridade, não é? Os 18 anos, há um projeto que gostaria de ver concretizado, não é? Já passou para além fronteiras, mas aqui, no Conselho, para além de ter nascido na escola, gostaria que ele ainda ultrapassasse ou passasse a um projeto concelhio. Sim, é um sonho, o sonho que manda a vida, certo? Que era a criação de uma escola municipal de xadrez, mas já foi relatado várias vezes por mim e já desafiei na altura também o Sr. Presidente da Câmara, mas é um projeto que tarda em afirmar-se no nosso Conselho, com muita pena minha, mas quando nós começámos em 2003 já havia xadrez escolar na Escola Básica de Ribeirão. Na altura foi com meus colegas, o professor Queiroga e depois com o professor José Cunha, e ele ainda se mantém, o professor José Cunha, com o projeto do xadrez escolar. Pois o que é difícil é realmente fazer a ponte para o xadrez federado, algo que no Conselho de Famalicão nós fomos pioneiros. Pronto, fomos pioneiros e realmente soubemos dar esse passo no xadrez federado. Realmente o xadrez federado é difícil afirmar-se para além do nosso clube, portanto acarreta algumas responsabilidades, mas eu acho que se nós replicarmos em mais escolas do Conselho o xadrez escolar, porque há escolas de referência, a Escola Básica de Pedoma é uma escola de referência, o agrupamento de escolas Benjamin Salgado, Padre Benjamin Salgado, também é uma escola de referência, tanto é que quem tutela essa escola é o presidente da XDB, portanto é o professor Carlos Dias. Na Escola Básica de Pedome, o professor António Silva, que é o pai das nossas campeãs, da Mariana e da Inês Silva, das nossas campeãs nacionais. Portanto, são pessoas que estão ligadas a uma escola e estão também ligadas com um amor infinito à modalidade. E o professor José Carlos Cunha, também as filhas dele também jogaram xadrez federado pela Didaxis. E eu acho que a Câmara, reparem, com esses bons exemplos que tem em várias escolas do Conselho de Famalicão, era tentar replicar a mais pontos do nosso Conselho, e eu acho que a Escola Municipal, que neste momento é uma miragem, podia ser uma realidade, porque temos bons exemplos no nosso Conselho de escolas que têm feito um trabalho notável na última década, e era uma questão de podermos dar essa possibilidade de replicar esses modelos, em que temos o modelo máximo do xadrez federado, que é a A2D, noutros pontos do nosso Conselho. Penso que não seria difícil, mas neste momento é um projeto que não depende de nós, a Associação Académica de Didaxis, para que se replique a outros pontos do Conselho. Que é a vossa vontade. O Clube de Xadrez A2D, ao longo destes anos, arrecadou muitos troféus, e nos campeonatos estão nomes que hoje são referência no xadrez nacional e internacional. Quer-nos falar um pouco destes nomes, destes campeões que foram conquistando? Sim, nós temos, pronto, como a grande referência que temos é o mestre Fido Luís Silva, que há 2 épocas foi vice-campeão nacional absoluto de xadrez. Portanto, é uma referência máxima. Foi um aluno que fez, um ex-aluno, um aluno de sempre da Didaxis, que fez o seu percurso do 5º ano ao 12º ano na Didaxis Val São Cosme. Portanto, hoje já está a exercer a sua profissão de médico, portanto, está a abraçar outros âmbitos da vida, mas não deixa de dar o seu contributo sempre que pode em prol do clube, e isso é algo que me deixa também muito orgulhoso. Também o bichinho fica lá, não é? Sim, pronto. E o xadrez é uma modalidade, como já falámos, intergeracional. Pois. Portanto, e essa mais-valia também nós aproveitamos. Lá está, os bons exemplos a serem replicados para os nossos jovens atletas. Portanto, alunos com 6, 7, 8, 9 anos. Há bem pouco tempo também tivemos o nosso capitão, o Bruno Gomes, que também já se deslocou várias vezes ao Colégio do Ave para ou desenvolver simultâneos de xadrez,
ou até dar aulas interativas com os alunos mais novos. São esses pequenos bons exemplos que depois ficam na memória desses miúdos, tal como eles também na altura, quando eram mais novos, e eu precisei de arranjar também esses bons exemplos, mas não foi dentro do clube, porque nós estávamos a começar, teve que ser com referências fora do nosso clube. Portanto, dentro de portas, se pudermos ter essas referências, eu sei que essas marcas têm essa convicção que vão ficar mais vincadas e ainda melhor alicerçadas, o que me deixa satisfeito e tranquilo no futuro, em pensar no futuro do nosso clube, que está mais garantido, porque estes jovens atletas têm as melhores referências que podiam, que foram ex-alunos que foram criados e formados pelo Clube Xadrez A2D e que neste momento mostram-se, mesmo com o seu tempo muito ocupado, disponíveis em partilhar e mostrar o seu saber. Isso acho que é fundamental na sociedade em que nós vivemos e ainda por cima os tempos que hoje vivemos. Acho que é muito importante também esses exemplos serem vincados e também nós estarmos todos informados também que esses bons exemplos têm que ser replicados noutros trâmites que não só no xadrez, mas noutros pilares da nossa sociedade. Temos de estar todos de mãos dadas para querermos mais e melhor, como também o Paulo Silva disse há pouco. Relativamente, e ainda nesta parte dos campeões, quando o Ivo Dias conquistou... Sim, eu ia falar também agora dele, não é? Exato. Sim, portanto, o Paulo Silva fez agora uma boa ponte. O Ivo também é a nossa, vamos dizer assim, a nossa terceira referência, mas sim, diga... Ia-lhe perguntar como é que se sentiu quando o Ivo conquistou o torneio Cidade Famalicão. Pronto, foi logo na segunda edição. Foi. Quer dizer, foi logo na segunda edição, foi algo que lá está, nós não estávamos à espera, as expectativas eram as máximas, são sempre as máximas e queríamos sempre que seja um jogador da casa a ganhar, mas se nos dissessem assim, este torneio está a ser organizado para que um jogador da casa ganhe, isso era impossível, porque o objetivo era eles ganharem mais experiência, eles ganharem uma visão sobre o xadrez de alta competição que não era possível ter tão perto se não fosse desta forma, organizando o torneio com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e com o apoio das forças vivas da cidade, porque era impossível. Pronto, tivemos que realmente levar a cabo esse projeto, que era o clube sai fora de portas e sabe-se afirmar no Concelho de Famalicão dessa maneira. Pronto. E o Ivo, sem dúvida, que foi o melhor cartão de visita que nós podíamos ter. Porque logo na segunda edição, e ele ganhar ainda por cima, numa edição que nós tínhamos um dos grandes mestres mais fortes que participou no torneio de Cidade de Famalicão, que foi o David Smurden, um australiano, que depois até numas Olimpíadas, passados uns anos, chegou a empatar com o campeão do mundo, com o Magnus Carlsen, e portanto isso deixou-nos também muito orgulhosos na altura, e a última partida decisiva ele até chegou a ganhar ao selecionador nacional, ao António Pereira dos Santos. Portanto, foi algo que foi estratosférico. E demonstra bem que aquilo que vão aprendendo e que vão conquistando, toda esta formação vai dando frutos. Sim, e ainda hoje o Ivo joga xadrez, que é algo que me deixa muito orgulhoso. Ainda hoje ele joga xadrez, faz parte também da primeira equipa, a parte de também outros jogadores que também escreveram belas páginas de xadrez na conquista de vários títulos, nomeadamente eu gostava de falar também do Luís Romano. Agora a equipa A agora também tem o seu irmão, o João Romano, temos também as nossas campeãs, a Mariana Silva e a Inês Silva, temos o Rui Pedro Gomes também, portanto são jogadores, é um leque de jogadores, o Carlos Novaes também, que abraçou também a equipa A algumas épocas e tem-nos levado a conquistas que, olhando agora com uma certa distância, são, como eu apelidei há pouco, de estratosféricas, porque não eram possíveis, porque jogar de igual para igual nos torneios de alta competição, em que a maior parte das equipas jogam com jogadores estrangeiros, e nós jogamos com a prata da casa e conseguimos ter realmente essa força, é uma força que só eles sabem, dentro do tabuleiro, de mãos dadas, conseguem realmente atingir, ou atingiram, pontos significativos na história do xadrez, não só concelhio, mas do xadrez nacional, que vão ficar para sempre marcadas, e por isso é que eu lhe chamo, e ainda continuo a chamar, que é a história mais bonita do xadrez nacional, porque conquistar a Taça de Portugal, como nós conquistámos em 2017, e depois vocês já também foram testemunhas de jogar com aquela equipa, com o campeão nacional, a equipa de Gaia, com uma referência do xadrez sérvio e do xadrez búlgaro,
não é? E com o mestre internacional António Frois, que era o campeão europeu, e nós ganhámos a Supertaça, não é? Vocês foram testemunhas também. Isso, ou seja, depois de ganharmos a Taça de Portugal, parecia que ser impossível ganhar mais a nível do xadrez coletivo. E conseguimos conquistar a Supertaça de Portugal à equipa campeã nacional naquela época. Também as senhoras se destacam. Sim. Já aqui fez referência à Inês Silva e à Mariana Silva. A Inês destaca-se no sub-18. Ora, o feminino também tem futuro. A Inês agora já é sub-20. Entrou agora, já é aluna, está na universidade, mas na altura destacou-se. E o feminino também promete no futuro? Sim, também foi sempre uma das apostas que nós tivemos desde 2003. Tivemos várias atletas de referência. É algo que é pouco recordado. Eu vou aproveitar esta entrevista para falar sobre isso, mas nós temos um ponto alto na nossa história em 2006. É o primeiro ponto alto da nossa história, que foi quando nós fomos campeões distritais. E eu ainda conseguia fazer parte da equipa A, portanto fui também campeão distrital, e na altura fui campeão distrital com o Bruno Gomes, pronto, com o nosso capitão que ainda joga xadrez, com o Nelson Torres e com a Catarina Cunha, pronto, que são agora dois atletas que deixaram de jogar xadrez, mas como disse o Paulo, pode ser qualquer dia voltem a abraçar a modalidade. Temos vários exemplos, nem que seja com os seus filhos. Exato. Temos casos também que deixaram de jogar, em grau de educação, que deixaram de jogar xadrez e voltaram a jogar xadrez por causa dos filhos. E voltaram a jogar xadrez de alta competição por causa dos filhos. E temos esses bons exemplos dentro de casa, pronto, dentro do nosso clube. E, como eu estava a dizer, em 2006 nós fomos campeões distritais por equipas, mas também fomos campeões distritais por equipas femininos. É algo que também, no ano seguinte, em 2007, com uma equipa de 3 meninas, pronto, hoje numa delas joga xadrez federado, mas também foi algo que também me deixou muito orgulhoso. Portanto, foi sempre uma aposta que nós fizemos no xadrez feminino. Tivemos sempre várias campeãs. Também tivemos as irmãs Oliveira, as 3 irmãs, a Alice e a Elisa e a Inês Oliveira também foram 3 referências que passaram pela história do xadrez da Didaxis. Pronto, hoje não jogam pelo clube, mas foram 3 referências, sem dúvida, a nível da conquista de vários títulos individuais. Depois também a Inês Silva e a Mariana Silva souberam e continuam a saber, e muito bem, conduzir esse legado e têm resultados de uma significativa importância, porque nas 2 últimas Olimpíadas de xadrez internacional elas representaram Portugal ao mais alto nível. E são mestres, são candidatos a mestres femininas e deixa-nos também muito orgulhosos a última campanha que elas fizeram no mês de setembro, em 2019, que a Mariana sagrou-se campeã nacional absoluta e ganhou 2 títulos, depois também na vertente de rápidas, e a Inês Silva foi campeã também na vertente de semi-rápidas. Mas sem dúvida, pronto, que na Gala de Desporto, agora há bem pouco tempo, a Inês Silva ganhou o título de Jovem Revelação Feminina. Acho que foi mais que merecido esse galardão que ela obteve. Fiquei muito orgulhoso, muito feliz por ela, porque no que havia a ganhar no escalão sub-18, ela limpou tudo e sem dúvida que mereceu esse galardão. E ela continua, apesar de estar na universidade, continua a investir na modalidade, faz parte da equipa A e estou certo que ainda nos vai dar muitas alegrias, tanto a nível individual como a nível coletivo. Estes são exemplos que podem ser replicados para outras atletas que poderão dar continuidade também no clube de xadrez, não é? Sim. Os exemplos da equipa A, como eu disse há pouco, são, sem dúvida, o nosso cartão de visita para os jovens atletas depois que ingressam no clube e que nós começamos, os mais promissores, começamos a integrá-los na equipa B e na equipa C, sempre com uma mistura de experiência e de juventude, porque acho que tem que haver este peso e esta medida para que os resultados também apareçam e a ambição também não se perca dos atletas também mais experientes e dos atletas mais promissores terem o sonho de quê? De poderem alcançar a equipa A. Porque eu estava a falar dos atletas referências da equipa A, mas a nossa última aquisição foi o José Santos, portanto, o nosso campeão distrital sub-18, e tem sido um jogador que é top 5 nacional a nível dos 18 anos de idade, e ele foi a nossa última aquisição para a equipa A. Portanto, ou seja, é neste momento o nosso cartão de visita para os jovens atletas
que podem sonhar em integrar a equipa A, tal como foi noutras circunstâncias o Ivo Dias, também quando era mais novo, tal como foi noutras circunstâncias a Mariana Silva, a Inês Silva, o João Romano, e eu estava-me a esquecer também do Bruno Ribeiro, também, que é um atleta que foi vice-campeão nacional sub-20 há 2 épocas, e agora regressou do Erasmus, também esteve a estudar em Itália, e tenho a certeza que depois deste confinamento também está disposto a dar o seu contributo à equipa A para continuarmos esta senda de excelentes resultados. Foi, para além deste confinamento, e aproveito uma vez que fala da Covid-19, que parou o mundo, não é? Mas o xadrez não parou. Sim, nós temos... Esta questão das novas tecnologias também ajudaram a que pudessem jogar, se calhar, sim, penso eu. Nós, dentro do clube, sempre soubemos aproveitar essas mais-valias tecnológicas, nomeadamente a nível do xadrez online, em que, e de ferramentas online que existem na internet, para que os nossos jogadores possam melhorar o seu nível, porque, sem dúvida, são uma mais-valia para o desenvolvimento tanto do xadrez individual como do xadrez do ponto de vista coletivo. Mas nós precisamos muito do xadrez olhos nos olhos, presencial, do xadrez o tátil, não é? E neste momento é algo que nos deixa muito entristecidos, porque não temos conseguido estar em comunhão uns com os outros. Pois. As ferramentas online têm sido uma mais-valia, tem sido um tubo de escape, não no clube, dentro do clube, portanto fazemos os nossos torneios semanais, o escolar fazemos sempre à quinta-feira, ao final da tarde, e depois fazemos o torneio destinado aos jogadores federados, em que muitos alunos que estão no xadrez escolar também já começam a dar as suas pisadas e a tentar, não é, já meter-se com, entre aspas, não é, com os jogadores mais experientes, e semana após semana, eu tenho sentido também esse desafio constante, e tem permitido progressos também notáveis dos atletas mais jovens. E sem dúvida também um agradecimento muito grande aos atletas da equipa A, porque eles são a nossa referência, e semana após semana temos estado sempre representados nesses torneios com atletas da equipa A, o que conduz a um torneio com outra qualidade e também com outra visibilidade, que deixa muito orgulhosos também os atletas mais jovens, porque vou jogar com estes jogadores de referência, algo que às vezes não é tão fácil, porque já sabemos que jogar xadrez pela internet é uma coisa, jogar xadrez ao vivo é outra, pronto, e realmente estar na equipa A tem um nível de exigência a nível de jogos da segunda divisão, que estar, por exemplo, na equipa C são jogos mais a nível distrital. O online tem essa possibilidade, vamos dizer assim, mais democrática, de podermos estar a jogar todos uns com os outros, e essa é uma mais-valia. A menos-valia é que, semana após semana, neste confinamento... Falta de contacto. Deixa desmotivado alguns atletas, não é? E é uma interrogação muito grande, depois de acabar este confinamento, estou a falar a nível da modalidade do xadrez, porque neste momento nós não sabemos quando é que vamos reatar a época desportiva. Portanto, a época desportiva em março ficou suspensa, e neste momento ainda não há uma ideia, não há um plano de como é que vamos recomeçar, para que o calendário das principais provas desportivas da Federação Portuguesa de Xadrez possam ter o seu fim. Não sabemos. Estamos agora à espera das indicações que a própria Federação Portuguesa de Xadrez, a par da Direção-Geral de Saúde, estabeleça o plano correto, para que nós possamos garantir até os objetivos que nos propusemos no início da época desportiva, como eu disse há pouco, tentar a subida à primeira divisão nacional e garantir de forma matemática mesmo a manutenção na terceira divisão nacional, para ter uma equipa que possa ter jogos com alguma experiência e também possa ter jogos com alguma juventude, e dessa forma alicerçar o nosso clube na formação de jovens valores de xadrez nacional. E pronto, e a equipa C já acabou a sua época, porque fomos campeões distritais, estamos muito satisfeitos e muito orgulhosos, mas a nível do calendário do xadrez distrital faltam 2 provas, que são as provas de rápidas e semi-rápidas a nível individual e a nível coletivo, costumam-se organizar em setembro. Pronto, vamos ver se vai ser possível ou não. Consegue, não é? E depois também a Supertaça Distrital,
que é organizada com o campeão distrital, que é a nossa equipa C, com o campeão da Taça XDB, que é a equipa A. Ou seja, mais outra possibilidade de haver aqui uma comunhão entre a nossa juventude com os atletas de referência. Portanto, é algo que também nos deixa muito orgulhosos. Relativamente ao tempo, também este confinamento veio-lhe dar um bocadinho de sossego, não é? Presumo, mas quem o acompanha, como já o referi aqui, vê que anda sempre a mil. Sim, nós tentamos não parar. A logística não é fácil para tudo isto. Sim. Como é que é conciliar tempo para tudo isto? Aulas, xadrez e família. Pronto, nós tentamos não parar. Nós tentamos não parar, como disse há pouco, ou seja, para que houvesse essa contínua e crescente motivação, ou seja, não houvesse essa perda de motivação, mas estou certo que ela existe. Estou certo que ela existe porque este confinamento fez com que realmente não só a minha família, mas a família de todos, houve aqui mudanças drásticas na nossa organização e na forma como nós tivemos que, vamos dizer assim, entender-nos dentro de portas, não é? Mas tentando dar um pouco de normalidade a isto, tentei, como coordenador do clube, organizar sempre torneios online semanais. Portanto, só esta semana, por acaso, é que houve descanso, com os feriados e o fim de semana prolongado, é que foi o único fim de semana de descanso. Uma semana atípica. Pronto, uma semana atípica, ou seja, desde que começou o confinamento em março, no dia 14 de março, desde essa semana nós organizamos torneios de forma consecutiva, online, xadrez escolar à quinta e xadrez federado à sexta à noite. Pronto, quinta ao final da tarde, sexta à noite. Isso é algo que dá, pronto, vamos dizer assim, um quê de normalidade em termos de sustentação das nossas tarefas semanais, para que não houvesse realmente essa perda de motivação. Mas sempre tendo presente que é natural que dentro das famílias, nós já sabemos que cada uma tem o seu... temos todos os nossos problemas e não é fácil, mas nós como clube tentamos dar essa resposta para haver, volto a repetir, essa normalidade no nosso cotidiano. Dentro desta normalidade estamos a viver. A nível de escola, como professor de matemática, foi mesmo muito complicado, porque gerir online e tentar chegar online e tentar chegar ao conhecimento dos meus alunos de uma forma que presencial foi muito difícil. Da mesma forma presencial, da mesma forma online, foi mesmo muito difícil essa adaptação. E ainda hoje, não é, estamos a 2 semanas do término do ano letivo e eu posso dizer que tem sido muito difícil. E pronto, estou muito apreensivo com o futuro. Pronto, sabemos que não vai ser fácil, porque realmente esta modalidade do online não vou dizer que veio para ficar, espero que não tenha vindo para ficar a 100%, mas acho que é algo que nós temos que tentar aproveitar, as mais-valias do online, mas sem dúvida que o ensino presencial não podemos perder. Não podemos perder porque, em termos familiares, também a minha esposa também é professora e gerir internamente com 2 filhos e com computadores portáteis, torna-se mais difícil. Muito difícil, pronto, com uma filha de 11 anos que também precisa de computador, e o meu próprio filho de 5 anos, também no pré-escolar, também tinha aulas, imagine, síncronas, e foi mesmo muito complicado, e tem vindo a ser muito complicado. Eles hoje já nascem com as tecnologias à volta, portanto é inevitável. Mas connosco a trabalhar dentro de casa foi algo muito, muito difícil. Não é fácil, de facto. Foi algo muito difícil, tem sido muito difícil, mas pronto, foi uma experiência que... Mas no dia-a-dia, numa situação normal, fora desta situação, gerir tudo isto para si é fácil. Ou pelo menos nota-se porque, como professor, como coordenador do Clube de Xadrez e também a família, não é? Lá está, o xadrez acaba por organizar
a vida de uma pessoa, não é? Consegue-se organizar. Era um bom cartão de visita dizer que foi o xadrez que me permite organizar, mas não é totalmente verdade, mas também não vou dizer que é totalmente mentira. Mas é preciso muita ajuda de todos dentro de casa, não é? Pois. Porque sozinho ninguém faz a festa, não é? E compreensão. Pronto, e sem dúvida que se a minha esposa não compreendesse realmente esta paixão assolapada que eu tenho pelo xadrez, era difícil realmente eu conseguir desenvolver os projetos a nível do xadrez, da forma como o tenho desenvolvido, porque seria muito difícil. Pronto, acho que lá está, mais uma vez, aquilo que eu disse no início da entrevista, o garante das famílias é fulcral. Portanto, se não há o apoio das famílias na educação dos seus filhos, portanto, na educação das suas famílias, na sustentação da própria família, no que querem o melhor para si, pronto, e nomeadamente, estamos a falar dos filhos, do desenvolvimento dos filhos, no início da entrevista, mas tem a ver com isso. Se as famílias não estiverem muito bem estruturadas, torna-se muito difícil realmente nós alcançarmos os nossos sonhos. Sim, porque muitas das vezes é preciso haver essa vontade de colaboração para que, ainda por cima, filhos, não é? Sim, não têm carro, não podem ir para todo lado, claro, a qualquer hora, não é? A autonomia... É preciso um apoio incondicional. Basicamente, é preciso um apoio incondicional, porque realmente o xadrez rouba muitas horas, não é? Pronto, mas é assim, é uma paixão e nós tentamos sempre, lá está, viver com essa paixão e partilhar esse sonho com ex-alunos do clube que hoje, posso considerar-me amigo deles. É algo que transporta um orgulho imenso. Portanto, a mais-valia da intergeneracionalidade que o xadrez tem. E essa é uma marca também do nosso clube e que nós deixamos vincada de uma forma natural. Portanto, não é preciso exibir. É facilmente reconhecido por todos, exato, não é? Tanto a nível local como a nível nacional, que o xadrez intergeracional é uma imagem de marca do Clube Xadrez A2D. Uhum. Recebeu um galardão atribuído pelo município pelo trabalho realizado no Clube Xadrez A2D. Como define este galardão? Pronto, antes de receber esse galardão, nós, como Clube Xadrez A2D, fomos reconhecidos também pelo mérito municipal desportivo. Portanto, foi a força do nosso coletivo, como eu tenho vindo várias vezes a lembrar, a força da direção da escola, a força dos encarregados de educação, a força dos alunos e atletas do clube, que souberam abraçar e comungar dos mesmos valores, tanto a nível de formação como conquista de títulos individuais e coletivos. E algo que me deixou muito orgulhoso na altura, portanto, o clube ser reconhecido com o mérito municipal desportivo. Depois, no ano seguinte, eu fui reconhecido a nível individual, mas é uma constatação natural da força do coletivo. Pronto, fico muito orgulhoso por o município ter continuado a reconhecer o trabalho que o Clube Xadrez A2D estava a fazer e tinha vindo a fazer nos últimos anos. Portanto, foi em 2015 que o clube foi agraciado. Depois, em 2016, resulta de uma continuidade desse trabalho e fico muito orgulhoso, mas sem nunca esquecer a força do coletivo que sempre pautou o sucesso, tanto individual de cada um deles, das suas famílias, da direção da escola. Portanto, é um trabalho de mãos dadas que nós temos vindo a dar esses exemplos com quem quer caminhar connosco e continua a caminhar connosco. Muito bem. A modalidade ainda vai atrair muita gente? Eu penso que o online, com quanta peso e medida, que eu já falei várias vezes esta expressão, consegue realmente cativar mais alunos para o xadrez. Uhum. Mas sem o xadrez presencial, eu penso que será muito difícil o xadrez continuar nesta senda da formação, porque é importante competir olhos nos olhos. É importante que as crianças estejam umas com as outras. É importante que nós também, adultos, não é, continuemos a pautar-nos por passar os nossos valores, passar os nossos princípios, formarmos os nossos alunos, jovens atletas, a partilha. A educação, está em transformação. A nossa sociedade está em transformação. Esperemos que tudo corra pelo melhor e consigamos trazer o xadrez de uma forma lúdica, mas também de uma forma competitiva, para um patamar em que, de forma presencial,
consigamos passar esses valores. Neste momento sei que é impossível, vamos ter fé que as coisas, pronto, que o panorama será melhor nos próximos tempos, porque sem o xadrez presencial, eu temo pelo futuro da formação do xadrez a nível nacional, a nível mundial. E a Federação de Xadrez, como é que olha para o vosso clube? Continua, a Federação, penso que olha para nós como uma excelente referência a nível da formação desportiva de jovens atletas, porque tem dado provas disso, a forma também como, por exemplo, os nossos atletas são convocados para os estágios da Seleção Nacional, a forma como a Federação tem estado sempre ao nosso lado na organização do torneio de referência, que é o torneio de Cidade de Famalicão. Ou seja, todas as nossas iniciativas a nível de formação fora dos xadrez de alta competição também, seja formação de arbitragem, formação de treinadores, nós já acolhemos também em Famalicão iniciativas da Federação Portuguesa de Xadrez aqui dentro de portas. Portanto, a Federação tem sido um parceiro, tal como tem sido a Câmara Municipal de Famalicão, tem sido dois parceiros excepcionais para que nós consigamos manter os nossos sonhos acesos, que acho que isso é muito importante, manter a chama acesa. Portanto, enquanto nós conseguirmos sonhar, tudo é permitido. E com esta frase vai continuar a trabalhar para que possa ter então essa escola municipal de xadrez? Sim, o sonho que manda a vida, portanto, não é um trabalho solitário, como eu dei vários exemplos do Conselho de Famalicão, de meus colegas de modalidade a nível de xadrez escolar. Nós temos excelentes exemplos que foram dinamizados ano após ano e a Câmara Municipal de Famalicão, se estiver atenta, saberá abraçar esse projeto num trabalho que tem que ser, mais uma vez, como tem vindo a ser a nível do xadrez, por exemplo, na A2D, a força do coletivo a imperar e não a força do individual. E com esses bons exemplos que nós temos, nas escolas, por exemplo, que eu já referi, eu acho que será possível nós criarmos uma escola municipal, porque só com essa massificação é que nós poderemos continuar a dar os frutos que temos vindo a dar na última década, a nível do xadrez federado e de alta competição. Muito bem. Agradeço a sua disponibilidade, professor Mário Oliveira. O professor Mário Oliveira, que continua na coordenação do Clube Xadrez A2D, onde muito tem sido feito pelo xadrez, por esta modalidade, em Vila Nova de Famalicão. Aqui falou desde a sua fundação até aos dias de hoje, que conta também com, na sua perspectiva, uma escola ao nível municipal para que o xadrez se possa afirmar ainda mais no concelho de Vila Nova de Famalicão. Em foco com o Mário Oliveira, coordenador do Clube de Xadrez A2D. Nós voltamos com outro convidado dentro de mais uma semana para mais um Em Foco em Famalicão Canal. Sabe que pode continuar a acompanhar todos os nossos conteúdos em famalicãocanal.pt, no meu canal 709-708, assim é que é, já estava aqui a trocar, portanto 709-708 e contamos consigo no próximo programa. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt.
Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recalstagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recalstagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalstagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt.